Bem-vindo de volta. Agora vamos começar a trabalhar com frete. Essa parte do frete também é um pouquinho delicada, um pouquinho complicada, então eu vou fazer do jeito mais devagar possível, explicando o máximo possível que eu puder também. Eu vou entrar aqui dentro do packagist.org e vou baixar uma library, uma biblioteca. Deixa eu só carregar aqui. Eu vou achar o, Correios. Correios. O que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. Kagartner barras Correios traço consulta. É um nome bem estranho, né? Mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, vou dar Ctrl C, eu vou voltar aqui na minha IDE, eu vou entrar no meu terminal. No caso, se você não tiver um terminal na sua IDE, é só você entrar no seu terminal e vou fazer o seguinte, eu vou limpar a tela. Vou colocar sudo composer, vai ser, como que chama isso aqui? Composer require Kagartner. Composer require Kagartner barra Correios consulta. É exatamente esse daqui. Eu vou dar um Enter. Eu acho que eu não tenho instalado essa library ainda, então vou esperar um pouquinho até instalar. Começou a instalar aqui certinho. Terminou de instalar. Agora eu vou começar meu servidor de novo. Vou iniciar meu servidor de novo. E você vai ver que dentro do arquivo composer.json, agora incluiu a biblioteca que baixamos. Aqui, ó, Kagartner Correios Consulta. Mas para isso aqui funcionar, eu preciso trabalhar. Deixa eu só ver se no site oficial deles tem o que eu preciso. No caso, isso aqui é para trabalhar com o Laravel. Tudo isso aqui, ó, é para trabalhar com o Laravel, a configuração que ele coloca. E o que eu preciso é esse daqui. Tá vendo o cálculo do frete? Ele dá isso daqui para nós. Eu vou pegar esses dados aqui e vou criar uma classe para poder trabalhar com esses dados. Lógico que eu vou colocar alguns dados meus para poder facilitar manusear essa classe do frete, mas o principal vai ser isso daqui mesmo. Eu vou voltar aqui na minha IDE e vou criar um arquivo dentro de app e dentro de classes. Eu vou criar um novo arquivo, no caso o arquivo PHP, vai ser correios.php. Eu vou tirar tudo isso daqui e vou colocar namespace app barra classes. Agora eu preciso chamar a classe para trabalhar com a consulta, no caso a classe que eu acabei de baixar. Eu vou chamar aqui use, vai ser Kagartner barra Correios Consulta barra Correios Consulta. E vou colocar agora posso colocar um apelido para ele, vai ser consulta. Consulta Correios ou Correios Consulta. No caso, eu poderia muito bem deixar somente Correios Consulta, dessa maneira, sem colocar um apelido. Porque se eu colocar alguma coisa aqui, por exemplo, Correios, isso daqui é que eu vou ter que chamar na hora que eu for instanciar essa classe. Então, eu vou deixar somente Correios Consulta mesmo. E vou criar uma classe chamada Correios. Eu não coloquei aqui Correios, porque aqui eu já estou criando uma classe chamada Correios. Daí ia acabar dando uma interferência. Então, eu vou deixar Correios Consulta. Se você quiser colocar um nome mais fácil de você entender, você pode colocar aqui alguma coisa para colocar um apelido para essa classe aqui. E aqui dentro, eu só vou colocar alguns atributos para poder trabalhar certinho. Eu vou colocar um private tipo, eu vou colocar um private formato. Antes de continuar com essa parte aqui dos atributos, para você entender de onde que eu estou tirando esses atributos, eu estou tirando daqui, ó. Eu tenho tipo, formato, CEP destino, CEP origem. Eu tenho que criar um atributo para cada um desses índices aqui. O tipo, formato, CEP destino, CEP origem, para poder chamar na hora que eu instanciar essa classe de Correios. Porque eu vou ter que criar um set para cada um deles. O set que eu digo é um public function, por exemplo, set tipo. Eu vou ter que colocar um set para cada um desses dados aqui, para cada um desses atributos. Então, eu vou colocar um private, logo depois vai ser CEP destino, vai ser um CEP de origem, no caso o O vai ser maiúsculo, depois vai ser o peso, private peso, private vai ser comprimento, private vai ser altura. Isso aqui é um pouquinho chato fazer mesmo. Se você quiser colocar um pouquinho para frente a aula, eu não vou te condenar não. Altura, depois vai ser largura. Private vai ser o diâmetro. Esse diâmetro também é muito importante, você vai ver depois.
e depois vai ser private. Eu acho que eu vou precisar desse atributo correios, então vou criar eles. Caso não precisar, depois eu tiro ele. E vou agora criar um public function, vai ser o construct. Se bem que eu poderia muito bem instanciar, não, vai ser aqui dentro do construct mesmo. Eu pensei em instanciar esse correios consulta dentro do método que eu for trabalhar com esses dados aqui, ó, mas não, eu vou criar dentro do construct mesmo, porque eu criando dentro do construct, se eu precisar criar algum outro método, eu posso chamar esse correios consulta sem problema nenhum. Então vou colocar this correios vai ser igual a new correios consulta. Beleza. Então estou instanciando esse correios consulta aqui em cima. Justamente esse daqui que eu estou carregando aqui em cima através desse use. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um set para cada um desses dados aqui. Eu vou criar um set para o formato, para o destino, para tudo isso daqui. Então agora eu não lembro aqui dentro da minha IDE como que eu faço para criar um set para cada um deles. Eu acho que eu tenho como. Eu entrei na documentação do NetBeans e aqui eu descobri que é só pressionar Ctrl I quando você estiver trabalhando no Mac. Se você estiver trabalhando no Windows ou no Linux, é só você procurar na documentação do NetBeans que você vai descobrir. Então eu vou vir aqui embaixo e pressionar Ctrl I. Eu vou gerar os setters de todos eles. Exceto do Correios, exceto esse aqui do Correios. Ok. Então, o set gerado para cada um deles, o setter gerado para cada um. Eu vou tirar esse daqui, porque eu não preciso. E vou agora trabalhar com o método. Deixa eu só pegar, colocar esse construct. Vamos ver se colocando lá para cima, acho que fica melhor, né? Colocando ele lá para cima. Só vim aqui, colocar aqui. Acho que fica melhor. Construct, logo depois do construct, daí sim eu coloco todos os setters que eu preciso. Aqui embaixo, eu agora vou ter que criar um método para poder trabalhar com esses dados lá dos correios que eu peguei aqui na documentação. Esses dados aqui, ó, todos esses dados aqui. Eu vou até copiar isso daqui, dar um Ctrl C. Opa, deixa eu copiar certinho isso daqui. Eu vou dar um Ctrl C e voltar aqui, colocar um private. Private o quê? Function vai ser dados para calcular o frete. Dados para calcular frete. Agora aqui dentro eu vou colar aquilo lá que eu copiei. Então, deixa eu dar uma organizada. Aqui dados, tipo, formato, CEP destino, tudo isso daqui eu vou precisar. E aqui ele já coloca aqui do lado as opções. Você pode colocar SEDEX, você pode colocar SEDEX a cobrar, SEDEX 10, SEDEX hoje. O formato, se for caixa, rolo, envelope. Aqui mão própria, valor declarado, aviso de recebimento, diâmetro em centímetros. Aqui ele até fala o que precisa. Ó. O comprimento em centímetros, altura em centímetros, largura em centímetros. O que eu recomendo você fazer é o seguinte. Se você estiver trabalhando na sua loja virtual aí, e você vê que, por exemplo, você precisa entregar os dados, entregar os produtos em uma caixa. Recomendo você ir lá nos Correios e perguntar como que é feito esse cálculo. Daí você mostra a caixa que você vai entregar, como que ele calcula, como que ele faz o cálculo, por exemplo, o diâmetro, como que ele vai fazer o cálculo desse diâmetro da caixa, como que vai funcionar com o peso, se vai somente com o peso dos produtos ou se vai contar o peso da caixa, enfim. Recomendo muito que você vá nos Correios e faça essas perguntas para ele, porque como eu nunca peguei uma loja virtual de verdade, eu mesmo desenvolvi uma loja virtual para um cliente real, então eu não sei exatamente como que é feito esse cálculo, o cálculo do peso, o cálculo aqui do comprimento, altura, largura. Então você precisa ir lá nos Correios para descobrir como que faz todos esses cálculos. Mas deve ser bem simples, é só você ir lá nos Correios, perguntar como que é feito o cálculo para uma loja virtual e ele mostrar como que você vai transportar esse produto. Eu acho que eles explicam exatamente para você como que você vai fazer. E logo aqui embaixo eu vou colocar return, vai ser dados, somente isso. E agora, aqui embaixo, eu vou colocar um public function. Pode perceber que esse método é privado. Ele é visto somente dentro da própria classe. E aqui dentro, public function vai ser, qual que é o nome? Calcular frete. Esse daqui é que vai ser para calcular o frete. E aqui eu só vou colocar um return
vai ser this o quê? Correios, opa, correios, this correios, que no caso é esse daqui, this correios é esse correios aqui, que eu estou instanciando esse correios consulta. This correios eu vou chamar aqui frete e vou passar os dados. Qual dados? Esse daqui, this dados, calcular frete. Então, aqui dentro do correios consulta, eu tenho um método chamado frete, tá vendo? O frete, e aqui dentro do frete, eu preciso passar os dados. Quais dados que eu preciso passar? Esses dados aqui, ó, todos os dados para calcular o frete. Aqui já faz o cálculo, já faz todas as formatações, tá vendo? Ó? Ele está chamando aqui, chama o web service dos correios, aqui os tipos Sedex 10, Sedex a cobrar, Sedex normal. Aqui ele faz todas as configurações, tá vendo? Ó? Aqui ele faz todas as configurações certinho. Se você quiser começar a ver outros métodos aqui, como que funciona, é só você vir aqui, ó, por exemplo, o CEP, daí você vai ver, ele cria um array, data, CEP de entrada, tipo de CEP, CEP esse tempo, agora não sei exatamente o que significa, e aqui o método. Aqui ele trabalha com o cur, ele está chamando aqui o web service certinho, PHP query, aqui ele faz, deixa eu só ver o que ele está fazendo, que aqui eu nunca peguei mesmo para entender como que ele funciona. Esse PHP query deve ser uma biblioteca para trabalhar com o PHP do jeito que trabalha com o jQuery, porque o jQuery, quando você quer achar alguma coisa, você coloca aqui a div do que você quer achar, no caso um ID, e aqui frmcep. E aqui você está achando também o PHP query, pq, aqui a div que você quer achar, no caso para verificar se é uma classe caixa em branco, enfim. Aqui ele está mostrando em detalhes como funciona. Mas não tem muito segredo não. E aqui está trabalhando com new document HTML, tudo certinho aqui, ó. PHP query, era um jeito para trabalhar com PHP como se você estivesse trabalhando com jQuery. Pelo menos é isso que eu estou entendendo como que ele funciona. Tem até aquele método find, tá vendo? Ó? Tem o método find, mas o que eu vou precisar mesmo vai ser esse daqui. Vai ser esse public function frete, que eu estou chamando aqui dentro do Correios. Tá vendo aqui? Cadê Correios? Eu tenho aqui o frete. Aqui, this Correios frete. Simples assim, é bem tranquilão, é bem fácil de entender. E agora aqui dentro, eu preciso passar, por exemplo, this tipo. Eu preciso substituir para cada um desses campos, eu preciso substituir aqui this caixa. Agora no caso não é this caixa, é this formato, não é caixa. Aqui vai ser this, vai ser o CEP destino, e aqui embaixo this CEP origem. This CEP origem, aqui embaixo vai ser o peso, this peso, vai ser this comprimento, vai ser this altura, Pode perceber que aqui você não precisa colocar this, por exemplo, set tipo, porque esse set tipo você vai usar fora da classe. Você nunca vai usar, quer dizer, nunca, da maioria das vezes, você não vai trabalhar com os setters dentro da própria classe. Lógico que algumas vezes, raras vezes, você vai trabalhar, mas na maioria das vezes você vai trabalhar com esse set, você vai trabalhar fora do método, você vai trabalhar fora da classe. Aqui eu vou trabalhar this largura e aqui vai ser this diâmetro. This diâmetro. Certinho. Agora a nossa classe já está pronta para começar a calcular o frete. Então isso aqui é bem tranquilo, bem fácil de entender, só tirar esse disparando aqui. Bem fácil de entender, não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Aqui em cima eu estou chamando o namespace da classe. Eu estou usando aqui, ó, use kgartner Correios Consulta, porque isso aqui é lá da biblioteca que eu baixei, aqui desse composer, tá vendo, ó? Desse kgartner Correios Consulta. Na hora que eu baixei a library, automaticamente já veio essa classe Correios Consulta. E como dentro dessa classe Correios eu vou trabalhar com o cálculo do frete dos Correios, daí eu tenho que chamar o Correios Consulta que eu acabei de baixar. Daí aqui dentro eu trabalho com ele. Eu trabalho aqui dentro do dados calcular frete, aqui eu chamo os dados, e aqui eu estou calculando o frete mesmo, aqui esse método calcular frete. Lembrando que o método que eu vou chamar na hora que eu instanciar esse Correios vai ser esse daqui, vai ser esse calcular frete. Esse daqui, como um método privado, então ele vai ser visto somente dentro da própria classe. E agora vocês perguntam, eu não poderia ter feito o seguinte, ter colocado isso daqui
isso daqui, ter colocado aqui dentro. Não poderia ter feito isso? Você poderia ter feito isso sem problema nenhum. Mas só que como eu gosto de deixar as coisas muito bem separadas, muito certinho, cada método faz a sua responsabilidade, então esse dados calcular frete vai ser responsável somente para pegar os dados para calcular o frete. Esse calcular frete, daí sim, ele faz a ação de calcular frete. Para você deixar bem separado os métodos, você sempre coloque métodos privados. Você pode pensar os métodos privados como se fossem os métodos ajudantes dos métodos públicos. Então tem esse método público aqui, e cria esse método privado dentro da própria classe, que ele é visto somente dentro da própria classe, como um método para ajudar esse calcular frete. E agora aqui dentro eu estou chamando de calcular frete. E você viu que fica muito mais organizado. Na hora que você pegar essa classe agora, você vai ver exatamente para que serve cada um desses métodos aqui. Então é isso, essa aula está ficando por aqui. Qualquer dúvida, poste aqui embaixo da aula ou poste lá no fórum. Um abraço e até mais.